E aí, galerinha das redes sociais, eu sou Benedito Serafim e tô aqui com Ítalo Souza. Então, galera, hoje, 29 de setembro, Dia Mundial do Petróleo, e a gente vai começar aqui, né, Ítalo, no Porto Suape, sobre os principais pontos que o fera, e você, fera, não pode esquecer quando o assunto for petróleo no Enem. Então, começando, fera, entender, que eu quero que você entenda o que é petróleo, tá? Como é que é formado o petróleo. E é bem simples, tá, fera? Petróleo é matéria orgânica sedimentada, soterrada, pressionada por milhões de anos. Bené, não entendi. Vamos lá. Eu tenho lá, por exemplo, os fundos dos oceanos com vida, tanto a vida animal quanto a vida vegetal. E aí eu tenho soterramento, tá? Ou seja, com algum intemperismo, alguma erosão, eu sedimento, eu soterro essa vida com sedimentos rochosos. A partir que eu soterro, essa vida vai morrer, né? Porque foi soterrada, por isso que matéria orgânica, porque não está viva, tá? Sedimentada, ela vai começar o processo de apodrecimento, tá? E essa pressão, esse peso do soterramento, faz com que essa matéria orgânica apodrecida, com o passar de milhões e milhões de anos, vire petróleo. Simples assim, fera. Na medida em que a industrialização ela vai se expandindo pelo espaço geográfico e se aumenta o consumo e o conforto da população, se há uma necessidade cada vez maior, tá, de produzir essa energia, de produzir, de extrair esse petróleo. Tá? Isto é verdade na medida em que medimos o desenvolvimento de um país a partir da energia consumida por cada pessoa de determinado território. Tanto é que quando visualizamos o globo à noite, vemos as maiores praças tendo maior iluminação. Tá? Então, o petróleo, além dele fornecer o combustível para as termoelétricas, temos também os seus derivados. Tá? E através do petróleo conseguimos produzir a gasolina e o óleo. Fera, outro ponto que você não pode esquecer para o Enem quando envolve petróleo, e esse fica muito ligado, fera, é literalmente a relação do Oriente Médio e principalmente em fase de Israel e Palestina, tá? E eu tenho que lembrar de um ponto muito importante na história, inclusive, do capitalismo, que é a questão de 1973, que é o primeiro choque do petróleo, fera. Por que eu tenho que lembrar disso, Bené? Vamos lá. O que foi o primeiro choque do petróleo? Bem, eu tenho um feriado em Israel chamado Yom Kippur, o feriado do perdão, tá? É quando os judeus ali perdoam todos os seus algozes, ou seja, quem fez mal a eles em toda a sua história, tá? Em 1973, no feriado de Yom Kippur, os palestinos resolveram invadir Israel. Nessa invasão de Israel, tá? Israel contra-atacou muito rápido, somente com apoio norte-americano, ficando irados porque perderam a guerra que eles mesmos criaram, tá? Eles vão fortalecer a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? Que na época era uma instituição com uma força imensa mundial, fortaleceram a OPEP, diminuíram a produção de petróleo, que isso fez com que o preço do petróleo subisse demais. Quando o preço do petróleo subiu demais, o que aconteceu? Crise econômica mundial. Ou seja, por perder uma guerra que eles criaram, eles foram lá diminuir a produção de petróleo, já que era a grande base da economia mundial, e isso fez aumentar o preço do petróleo e criou a crise econômica mundial. Por que isso é importante, fera? Além de envolver petróleo, além de envolver Israel e Palestina, ainda envolve a crise do keynesianismo. A partir do primeiro choque do petróleo, a ideologia capitalista keynesianista ela cai por terra e vai surgir alguns anos depois com Milton Friedman o neoliberalismo, tá? Então não se esquece desse ponto, fera. O que o professor Bené acabou de falar é pelo fato de que o petróleo ele serve como uma arma política. Então é quando se tem essa crise do petróleo onde os outros países vão começar a perceber a sua dependência com esses países que exportam o petróleo. Então, aqui no Porto de Suape encontramos dois tipos de modal de transporte. O primeiro é o dutoviário, tá? E o segundo é o marítimo, onde facilita essa flexibilidade de distribuir este petróleo, tá? E isso vai ter consequência justamente no produto final. Em atualidade, o que é que você não pode esquecer quando o assunto ele é petróleo? Ponto 1, Venezuela. Mas, Bené, o que Venezuela tem a ver com o petróleo, Bené? Primeiro que a economia da Venezuela está basicamente embasada no petróleo, tá? E ali quando chega de 2013 para 2014,
quando eu tenho ali uma guerra de aumento de produção de petróleo entre Estados Unidos e Arábia Saudita, quando aumenta a produção, o preço do barril do petróleo ele cai. E ao ele cair, ele quebra a economia daqueles países que dependem exclusivamente de petróleo, que é o caso da Venezuela. Então vai gerar uma crise econômica, dessa crise econômica gera uma crise política e dessa crise política vai gerar, inclusive, resultando no Brasil, uma crise migratória, né? Vários venezuelanos tentando vir para o Brasil, tentando sobreviver, tá? E aí isso pode estar na sua prova porque é um ponto negativo do governo venezuelano, tá? Outro ponto que você não pode esquecer é que em maio de 2018, o governo Trump se retira do acordo nuclear com o Irã, que é aquele acordo nuclear na qual o mundo, ele fez um acordo com o Irã, na qual o Irã ele ia parar, né, a sua produção de armamento nuclear e em troca o mundo ia abrir o comércio com o Irã. Trump, em maio de 2018, vai dizer que estava se retirando porque ele tinha provas concretas que o Irã não tinha parado o seu projeto nuclear. Embora que quando foi cobrada essas provas a Trump nunca apresentou. Bené, o que é que isso tem a ver com o petróleo? Tem a ver que agora, em 2019, a gente vai ter o ataque à refinaria da maior refinaria da Arábia Saudita, tá? E o governo Trump vai dizer que quem atacou foi o Irã. Lembrando que essa questão de conflito entre Estados Unidos e Irã pode dar muito pano para manga, tá? Mas quando lembrar de petróleo em atualidade, lembre de Venezuela e lembre do acordo nuclear com o Irã, fera. E aí, galerinha, espero que você tenha gostado desse vídeo. E espero que você tenha aprendido. E claro, não se esquece, tá, de curtir, comentar, compartilhar para os amigos. É importante compartilhar informação, ainda mais com a educação. Até porque, Ítalo, tudo que ele falou aqui vai cair no Enem.